boa noite. Primeira live que a gente vai falar aqui sobre liderança. Então vou falar de 7 características que todo bom líder precisa ter para ser um destaque na sua carreira, na sua vida e mandar bem como líder. Então primeiro convite é enviar a mensagenzinha aí, o aviãozinho, para mais pessoas, para elas entrarem aqui também. Vou fazer o mesmo, ó. Apertar aqui. Deixa eu mandar para 10 pessoas. Vamos lá. Mandei. Mandei para 10 pessoas. Manda aí também. Então a gente vai falar de liderança, né? Líder que é bom forma um time bom, que é estar perto de pessoas boas. Então convida mais gente aí, envia para 10 pessoas para elas entrarem aqui. Então a primeira coisa é o seguinte: papel e caneta na mão. Assistir live, você está participando, só ouvindo o conteúdo, não garante que você vai aprender nada. Você tem que colocar em prática, tem que exercitar no dia a dia. Só que para você lembrar, você tem que ter isso anotado. É normal que a gente esqueça muita coisa depois que a gente assiste, que a gente vê o conteúdo. Então, pega papel e caneta. Eu vou dar algumas dicas ao longo aqui do nosso papo, vou deixar alguns exercícios e aí você coloca em prática. Não precisa anotar tudo, anota o que faz mais sentido para você. Não precisa anotar de ponta cabeça, tem gente que gosta de encher o caderno, mas anota o que você vai usar, uma coisa que você não tinha parado para refletir. Beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa é o seguinte, falar sobre liderança. Uma dúvida, né, que gira em torno das pessoas. Será que os líderes já nascem prontos? O que vocês acham? Reflitam aí. Os líderes nascem prontos ou liderança pode ser desenvolvida? Que eu já ouvi várias vezes, né? Fulano é um líder nato, nasceu para fazer isso. O que vocês acham? Vocês acham que liderança é um negócio que ou você nasce, é dom, ou pode desenvolver? Bom, se eu achasse que liderança você não pode desenvolver, eu não estava aqui falando de liderança, trazendo vários conteúdos. Então, eu acredito sim que liderança pode ser desenvolvida. Liderança é uma habilidade, é uma competência. E uma habilidade, uma competência é desenvolvida. Você pode desenvolver, você pode exercitar, você pode ficar muito bom nisso. Agora, tem pessoas que sim, desde muito cedo, têm mais aptidão para certas funções, para certos cargos, para certos rumos que a pessoa vai seguir na vida, né? E com a combinação de vários fatores. Então tem perfil comportamental, que a pessoa já nasce com certo perfil, e tem a combinação de experiências que a pessoa vai vivendo ali ao longo da vida dela. Então, por exemplo, a pessoa nasce numa família onde tem pessoas empreendedoras que está acostumada a comprar, vender, abrir negócios. Provavelmente essa pessoa vai ter mais aptidão para isso. Então, a liderança é a mesma coisa, você desenvolve. Então, quem acha que não tem liderança desenvolvida pode assim desenvolver. Bom, o que é liderança, né? O que é liderar? Se você for no Google e escrever liderança, o que é, significado, definição, vão ter várias. Então tem várias maneiras de definir a liderança. Eu vou tentar trazer aqui uma forma que fique claro, de uma forma meio geral. Como é que a liderança foi desenvolvida? A liderança foi algo natural, que a própria natureza desenvolveu ao longo de milhares de anos. Porque para a população, para os seres humanos sobreviverem, precisava de liderança. Você imagina que há milhares de anos atrás era muito mais difícil sobreviver do que hoje. Hoje a gente tem tudo muito fácil. Muito provavelmente a gente tem hoje uma vida qualquer ser humano de classe média tem uma vida muito melhor do que os reis do século passado. Então a gente tem uma qualidade de vida muito melhor do que tinha antigamente. Não era dessa forma. Você precisava de liderança para sobreviver. E tem 2 instintos básicos que vêm da liderança, que é a perpetuação da espécie e a sobrevivência. Então a liderança surge daí. Precisava sobreviver e perpetuar a espécie. É assim que se surge, os povos precisavam de sobrevivência. E aí tem até um exemplo que eu ouvi esses dias, que fala um pouco sobre isso de perpetuação da espécie e sobrevivência. Imagina um casal que vai ter um filho
E aí, quando o filho nasce, o médico fala o seguinte: olha, a gente teve um problema, a gente só vai conseguir salvar um, ou a mulher, ou o filho ou a filha. Nesse momento tem um embate. Imagina que os pais têm que decidir, escolher entre um e outro. Instintivamente, o homem escolheria a mulher. Por quê? Qual o racional? Porque a mulher pode depois ter outro filho, pode dar a cria. Só que a mulher vai sempre instintivamente querer proteger a sua cria. Então, esse instinto de perpetuação da espécie e de sobrevivência tem dentro de todos nós. A gente precisou disso para poder sobreviver a todas as dificuldades climáticas e de comida que o mundo passou em todos esses anos. Então, é um instinto que a gente tem dentro da gente. O que dá para tirar de aprendizado sobre sobrevivência e perpetuação da espécie? Liderança, no conceito mais básico, tem a ver com cuidar do bando, tem a ver com proteger, fazer com que os seus fiquem, que você proteja eles ali. Então, liderança, no princípio mais básico, tem a ver com você cuidar das pessoas, cuidar do bando. Então, esse é o mais básico. Um líder hoje que só faz isso, ele é um bom líder? Não, porque tem várias outras coisas que eu vou falar aqui também que um líder precisa ter, várias outras habilidades, ele precisa fazer várias outras coisas. Só que um líder que não cuida dos seus, ele também não é um bom líder, ele não está liderando. O que é esse negócio de cuidar dos seus, cuidar do bando? Como é que a gente pode levar isso para a prática? Bom, um líder tem que prover segurança física, emocional, cuidados básicos ali. Então, são as coisas que o líder precisa fazer para tomar conta do time. Só que só fazer isso não basta. Tem várias outras coisas que um líder tem que fazer hoje. Então, o líder tem que motivar, tem que inspirar, tem que dar direção, tem que dar comando, tem que orientar, tem que desenvolver, tem que demitir. Né? Então, com a transformação do mundo ao longo dos anos, vão surgindo várias coisas que os líderes têm que se envolver e têm que dar conta de fazer. Demissão, por exemplo, cara, muito difícil de fazer. Se orientar, ajudar a transformar, desenvolver as pessoas, fazer do ambiente um ambiente melhor. Tem a preocupação com a sustentabilidade, né? Que os melhores líderes estão preocupados com essas coisas também. Então, se você só cuida do seu time, se você está preocupado em só cuidar dos seus, você está fazendo só uma pequena parte. Você ainda não pode dizer que você é um excelente líder, mas pelo menos você está fazendo o básico. E um líder que só faz isso não é um negócio legal. Eu já vi várias vezes em reuniões líderes que estão só preocupados com o seu time. Eles esquecem das empresas, por exemplo. Que a empresa tem que dar lucro, que a empresa tem que dar resultado, que a empresa tem que crescer, que tem que aumentar a produtividade. Já aconteceu em várias reuniões do líder não querer sacrificar o time, entre aspas, mas não querer aumentar a produtividade, não querer aumentar a demanda, porque o time vai ter que se desafiar, vai ter que sair da zona de conforto. Isso também não é legal, então tem que ter esse equilíbrio. Bom, falei sobre dar comando. Tem líder que tem dificuldade de dizer o que fazer. Tem líder que tem... não sei se tem líder assistindo aí, mas tem muito líder que tem medo de dizer o que fazer. Porque antigamente, né, quando começou esse negócio de gestão lá atrás, fala muito do modelo de chefe-líder. Provavelmente vocês já viram aí pelo Instagram, LinkedIn da vida, uma foto com um lado chefe e do outro lado líder. E aí o chefe, o cara que manda, diz o que fazer, dá esporro, e o líder orienta, vai junto com o time, dá a cara a tapa. E algumas pessoas entendem da forma errada, como só tem que ouvir o time, só tem que acompanhar, mas tem hora que você tem que dar comando, tem hora que você tem que ser mais duro, tem hora que você tem que dizer o que fazer mesmo. Então o líder é o cara que vai, é o farol do time, ele tem que dizer o que fazer, ele tem que dar comando. Bom, então deu para dar uma visão geral do que é liderança. Liderança, no conceito mais básico, é cuidar do time. A liderança veio se desenvolvendo e hoje não é só sobre cuidar do bando, tem várias outras coisas que tem que fazer. E eu acredito muito na liderança servidora. Tem um livro que fala muito disso de liderança servidora, que é o Monge Executivo. Aí, ó, o Vaelson comentou, acredito muito desse perfil que você falou. Sim, o segundo perfil, né? Então, eu acredito muito na liderança servidora. Um líder, no final das contas, ele tem que servir ao time. Então, se você está ali lutando só pelos seus interesses e não os interesses do time, você não está liderando. Então, o líder precisa servir. Tem que ser, ele está ali para ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas do time cresçam, que a empresa cresça.
Então, isso é importante. Então, liderar é servir. E aí tem o negócio do ser antes do estar, que é legal de falar também, porque liderança não tem a ver com cargo, liderança é sobre atitude. Então liderar é só para quem quer assumir um cargo de chefia? Não, não é. Liderança é uma atitude, é você assumir responsabilidade. Liderança tem a ver com você tomar a frente das coisas, orientar as pessoas, ajudar as pessoas. Não tem a ver com você ter um cargo, não tem a ver com ter um cargo de gestão. E se você quer ser líder, uma dica já desde cara é tenha essa postura antes. É o ser antes do estar. Tem essa postura de servir, de ajudar, de cuidar das pessoas, se você pretende ser um líder na frente. Bom, eu falei de gestão. O que é um gestor no final das contas? Eu vi esse conceito há pouco tempo e num curso que eu fiz de liderança, acho que vale compartilhar. O que é um gestor? Você tem um gestor quando você une liderança com gerenciamento. Qual que é o problema? Se você olhar para todos os cursos, a maioria dos cursos, faculdade, MBA, foca muito no gerenciamento. Então foca em processo, em norma, regra, procedimento, e esquece da liderança, que tem a ver com as pessoas. O líder que é bom entende de gente. Então tem até aquela frase do Simon Sinek lá, né? Empresas são feitas de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, você tem um gestor quando você une essas duas coisas. Quando você tem um gerenciamento, que é importante, você precisa controlar custos, você precisa entregar resultados, você precisa medir os indicadores de performance, de qualidade, de atendimento, de prazo, etc. Isso é super importante. Empresa que não dá lucro quebra, só que tem a parte das pessoas. Se você só olha para o resultado e esquece as pessoas, vai dar problema. Então é importante ter essa noção de liderança. Bom, eu acredito que a liderança é um caminho para a gente transformar o mundo num lugar melhor. Vocês podem procurar depois, tem uma palestra no TED Talks, inclusive, que é Liderança Muda o Mundo. E de fato eu acredito que todos os problemas que existem, isso fala lá na palestra, eu acredito muito, são criados por falta de liderança e os problemas que existem podem ser resolvidos com liderança. Então pensa nos problemas que você vive no dia a dia, nas empresas, no mercado, na política. Se a gente tiver líderes melhores, a gente tem um país melhor, um mundo melhor, uma empresa melhor, tem um convívio melhor. Então liderança tem a ver com atitude. Então hoje eu vou falar de duas. Vou falar de autoconhecimento e vou falar sobre a importância de você ser exemplo. Autoconhecimento é um dos pilares mais importantes se você quiser ser um bom líder. E por incrível que pareça, as pessoas não se conhecem de verdade. Se eu te perguntar agora, para você se apresentar, chamar alguém para entrar ao vivo aqui, se apresenta, fala para mim aí quem você é. Normalmente, quando a gente responde essas perguntas, a maior parte das pessoas fala sobre o que faz. Então ela fala sobre o cargo que ela tem, sobre a faculdade que ela fez, o curso que ela fez. Ela normalmente fala sobre a trajetória que ela tem na vida dela e coisas que ela faz ou que ela possui. Então normalmente as pessoas não falam muito sobre quem elas são na essência. As pessoas não param para pensar muito nisso. Falam sobre o que elas fazem. E é importante você conhecer quem você é. Porque liderar tem a ver com você motivar, inspirar, fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto, que elas se transformem. E se você não faz isso com você, você não se conhece, você não vence desafios, você não é uma pessoa disciplinada e você não se conhece, você não consegue se conectar com ninguém. E se um líder não se conecta com as pessoas, ele não lidera, ele não inspira, não vai funcionar, não vai muito longe. Se quer ser um líder de verdade, que vai muito longe na carreira, você precisa de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o básico, assim, é o primeiro passo para você liderar. Então, inclusive, eu estava gravando hoje uma aula para o curso, né, o curso profissional Fora da Curva, que é o meu curso, estava gravando hoje um módulo de perfil comportamental. E entender de perfil comportamental me ajudou muito. Eu tenho aqui um relatório, deixei separado para mostrar. Cara, são mais de 40 páginas falando aqui sobre mim. Então eu tenho o DISC, né? Vocês devem conhecer, o DISC é bem famoso, então fala sobre perfil comportamental, fala sobre motivadores e melhor adequação em funções profissionais, estilo de liderança e índices de positividade, flexibilidade, estima e energia, atitude e tipo psicológico preferencial com base nos conceitos de Carl Jung. Enfim, o relatório é bem legal, quem é aluno do curso pode
pode adquirir e entrar no detalhe, mas quando você entende de perfil comportamental, você começa a ler as pessoas, isso facilita muito. Isso tem a ver também com o perfil comportamental. Eu comecei a entender muito mais sobre mim quando eu fiz esse relatório, eu tenho a data aqui, 12/6/2019. Eu fiz em Recife, quando eu morava no Nordeste, eu fui até Recife para poder fazer curso de analista de perfil comportamental e aí tem o meu relatório também. Então, isso ajuda muito. Vocês devem conhecer um pouco do DISC, né? Que fala do dominante, do influente, do estável e do conforme. Então, todas as pessoas nascem já com essas características. Isso começou lá atrás, falava de terra, água, fogo e ar. Depois foi para o colérico, sanguíneo, o fleumático, o melancólico, até chegar no DISC. Então, o dominante é o cara mais direto, focado em resultado, focado em números, pragmático, competitivo. O influente é o cara da comunicação, persuasivo, no lado mais emocional. Ele tem o estável e tem o conforme. Então, você imagina, vou dar um exemplo disso de perfil comportamental. Você tem uma rodovia para você construir no meio de uma floresta. Imagina aí uma floresta grande e dá um desafio para essas 4 pessoas, esses 4 tipos de perfis. O dominante, o influente, o estável e o conforme. Como é que cada um deles ia reagir, ia resolver o problema? O dominante é o cara que vai traçar a linha reta de uma ponta a outra, tem que construir a rodovia, ele vai atravessar, não vai se importar tanto com a população que está ali, se derrubar as árvores vai causar algum impacto ambiental, ele vai entregar o que foi passado para ele a missão. E o influente? O influente, quando recebe essa missão, ele tem que construir a rodovia, ele vai estar preocupado com a inauguração. Quem será que a gente vai colocar para cantar na festa de inauguração da rodovia? Uma pessoa muito mais sentimental, gosta de festa, calorosa. O estável. O estável, ele é mais lento, mais devagar para tomar decisões, muito preocupado com as pessoas. Então, o que será que as pessoas vão pensar? Será que esse impacto vai ter? Então, ele vai ficar... ele busca muita segurança. Ele é difícil tomar decisão. E o conforme, que é o cara dos números, ele vai fazer conta, vai ficar fazendo conta e não vai, no final das contas, entregar essa rodovia. Por que eu estou falando sobre perfil comportamental? Que é uma das maneiras de você se conhecer e você conhecer outras pessoas. E eu gosto muito dessa teoria de usar perfil comportamental para isso. Porque quando você entende muito bem de você, quando passei a entender do meu perfil, meus pontos fortes, meus pontos fracos, ficou muito mais fácil para eu lidar com as pessoas. E você consegue montar times melhores, porque você traz pessoas que são complementares a você. Eu, por exemplo, sou o cara mais diretivo, mais da comunicação, de desafio, de resolver problema, não sou muito de enrolar. Só que, por outro lado, na organização, eu não sou muito bom. Eu estou focado em entregar um resultado, em fazer as coisas acontecerem, que a parte da organização, então às vezes atrasar uma conta ou outra, acaba pecando. Me conhecendo, isso ajuda porque eu tenho que trazer para perto pessoas complementares a mim. Se eu sei que eu tenho dificuldade com organização, com planejamento, se eu sou o cara mais inquieto, mais impaciente, eu tenho que trazer pessoas que têm o perfil complementar ao meu. Acontece nas melhores famílias, né? É verdade. Mas trazendo pro lado aqui de liderança, quando você entende muito bem de você, você contrata a pessoa certa. Eu não sei se tem líderes aqui, se tem pessoas que estão à frente de times ou pessoas de RH, mas acontece muito do líder trazer só gente que é muito parecida com ele. Ele monta um time, monta uma equipe parecida com ele. E vai ser muito bom para uma coisa, mas vai pecar muito num outro lado. Então é importante que você crie um time que é misto, né? Então, entender de perfil comportamental é um negócio legal. Esse relatório é bem legal, quem está no curso pode adquirir, mas esse é um dos pontos. Bom, se conhecer tem a ver com inteligência emocional. Então, você se conhecer tem a ver com inteligência emocional. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional no mundo, né, o cara conhecido como colocar isso para frente, tem vários livros falando dele, ele divide inteligência emocional em competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. Então, a emocional é a capacidade de você se conectar com você mesmo. É o autoconhecimento que eu estou falando. E as competências emocionais sociais é a capacidade de você se conectar com outras pessoas. Então, a liderança, por exemplo, é uma competência emocional social, a capacidade de você se conectar com outras pessoas. E autoconhecimento
que eu vou falar aqui é você se conectar com você mesmo, que é muito importante. Então tem um comentário. Tem uma pessoa que me ajuda muito nessas áreas pequenas, tarefas que me passa despercebida na correria do dia a dia. Isso é sabedoria, né? Quando você começa a ser mais maduro, entender que você não é o super-homem, que você precisa de ajuda e tem humildade, você começa a trazer para perto pessoas que te ajudam. Isso é sabedoria. Bom, então vou falar aqui, e aí eu vou pedir para vocês separarem papel e caneta, eu vou falar de algumas competências, vou falar, na verdade, de todas as competências aqui emocionais, pessoais, para você fazer uma autoavaliação aí agora, se você tem inteligência emocional nessa parte do autoconhecimento ou não. Da onde que eu tirei essas competências para compartilhar com vocês, para quem quiser se aprofundar? Esse livro aqui, ó, Poder da Autorresponsabilidade, é um livrinho de bolsa bem pequenininho, ó, cabe dentro da palma da minha mão. Se você for dedicado, você numa tarde lê ele com folga, assim, com 2, 3 horas você consegue ler. E aí tem essas competências emocionais pessoais que eu vou falar para vocês e vocês vão dar aí agora uma nota de 0 a 10 para cada uma delas. E eu vou explicando também. E aí depois você vai tirar a média para saber se você tá indo bem ou não. Autoconsciência emocional. O que é autoconsciência emocional? É você ter a capacidade de olhar para dentro e entender sobre as suas emoções. E saber gerenciar tudo isso. Tem gente que não consegue, não entende o que está sentindo, não tem essa consciência, essa autoconsciência. Vou dar um exemplo. Essa aqui é a primeira live que eu estou fazendo, né? Apesar de já ter feito várias reuniões, eu até prefiro estar com gente na minha frente para poder conversar, trocar, do que no celular. É uma experiência aqui nova para mim. Então eu estava um pouco ansioso, como é que ia ser falar aqui e tudo mais. Estava me sentindo ansioso na parte da tarde, só que eu sei que se eu faço exercício físico, baixa a ansiedade, você libera a endorfina, da adrenalina, isso ajuda. Então fui dar uma corrida e passei a live toda na cabeça enquanto eu estava correndo. Não sou de correr, não gosto muito de correr, mas corri ali meus 20 minutos até com facilidade. E isso me ajudou, porque eu suei muito, muito mais do que eu estou acostumado, a ansiedade baixou, e eu fiz isso porque eu me entendo. Então quando você começa a se entender mais, você sabe o que usar, né? Você sente o gatilho ali, você sabe o que usar para poder resolver esse problema. Então, se está sentindo triste, você escuta uma música que isso te ajuda a ficar alegre. Você está ansioso, você faz atividade física, isso te ajuda. Então, talvez conversar com uma pessoa te ajude a acalmar os ânimos também, se você estiver mais irritado. Então, isso da autoconsciência emocional é importante. Você saber entender as suas emoções e como resolver quando acontece algum problema. Então, dá uma nota aí, você de 0 a 10, quanto que você acha? Você consegue gerir muito bem suas emoções? Você tem consciência de o que você sente ou não? Vem algum problema, vem uma emoção forte, você não consegue controlar. Depois, autoavaliação precisa. Uma outra competência importante também para você que fala sobre o autoconhecimento. Autoavaliação precisa. Tem gente que tem muita dificuldade de se entender e de se autoavaliar, de entender no que está mandando bem, no que está mandando mal. Tem gente que tem muita dificuldade. Já viu gente que tem facilidade em falar do outro, que tem que resolver, o que tem que fazer, mas quando para refletir sobre ele mesmo, não consegue, não sabe, não vê que tem que melhorar, não consegue ter essa capacidade de olhar para dentro e ter essa autoavaliação. Eu participei de muitas avaliações de desempenho, né, nos últimos anos liderando. E em toda avaliação, a quantidade de pessoas que não conseguiam se autoavaliar é gigantesca. Assim, a maior parte das pessoas não conseguia olhar para o semestre dela, entender no que mandaram bem, mandaram mal, dependia de outra pessoa falar, eu como líder no caso. Né? Então, você ter essa autoavaliação precisa é importante para o autoconhecimento. Então, dá uma notinha aí de 0 a 10, se você acha que você consegue se autoavaliar ou não. Então, falamos de autoconsciência emocional, autoavaliação precisa. Agora, autoconfiança. Quem está precisando de mais autoconfiança? Então, você ter autoconfiança para enfrentar os problemas é muito importante. Isso também tem a ver com inteligência emocional e autoconhecimento que eu estou falando. Você confiar em você mesmo. E o papo aqui é sobre liderança, né? Um líder que não tem autoconfiança não consegue trazer as pessoas, não consegue inspirar, não consegue motivar. Um líder que não confia nele não vai muito longe, não dá certo. Ele pode ter um super conhecimento, ele pode ser muito inteligente, ele pode ter bons valores no coração, ele pode ter boa intenção, mas se ele não confiar nele, ele não consegue inspirar as pessoas. Se um líder chega numa reunião para poder falar sobre uma ideia que ele não acredita, ou pior, ele não acredita nele mesmo, ele não consegue trazer ninguém.
Isso é inconsciente, nosso cérebro capta de longe. A gente consegue ler as pessoas, até pelo cheiro, se a pessoa confia nela ou não, e você já sente. Então, você ter autoconfiança é super importante. Então, dá uma nota aí também de 0 a 10. Se é autoconfiante ou não, está precisando melhorar, como que está a sua nota? Depois, superação, ter a capacidade de superar os obstáculos que acontecem no seu dia a dia, os problemas. E, bom, quem não tem problema, né? Eu tenho um monte, todo mundo tem muito problema. E você superar é muito importante. E muito se fala da resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é a capacidade de você aguentar ali as pancadas do dia a dia e se manter firme. Então, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui para dar um exemplo. Isso aqui tem uma certa resistência, é um marca-texto. Tem uma certa resistência. Você faz força aqui, ele vai aguentar. Até um certo momento que eu faço força demais e ele rompe. Então, aqui ele tem essa capacidade de resistir a alguma coisa. E todos nós também temos essa capacidade, a gente tem a tal da resiliência. E tem uma coisa que é mais avançada ainda do que a resiliência, porque o resiliente, ele está sempre tomando porrada e ele volta para o mesmo lugar. Você tem que ser antifrágil, que é um passo além da resiliência. O antifrágil, ele toma porrada, passa pelo problema, e aí ele para, ele reflete, ele entende o que ele errou, o que podia ter sido diferente, e ele sai mais forte. Então, você tem que ser antifrágil, não só resiliente. Isso tudo tem a ver com a capacidade de superação. Quando você tem a capacidade de superação alta, você ama problema. Você quer que problema aconteça com você o tempo inteiro, porque você sabe que você vai sair mais forte. Você sabe que a cada problema que aparece na sua vida, você vai sair dali uma pessoa mais forte, com a cabeça diferente, com mais energia, com mais aprendizado. Então tem gente que não quer problema para a vida, que pede o tempo todo, não quer mais problema, não quer... Cara, você tem que amar problema. Quanto mais problema você resolver enfrentar, mais forte você vai sair se você tiver a cabeça no lugar e parar para ter essa reflexão. Então, superação é mais uma das competências emocionais pessoais. Dá a nota aí de 0 a 10. Autocontrole emocional, outra competência também. Isso tudo eu estou falando sobre autoconhecimento ainda, tá? Que é o primeiro passo para você liderar. Então, eu falei de autoconhecimento emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, superação e agora autocontrole emocional. Vocês estão precisando de autocontrole emocional? Vocês conseguem se controlar? Né? Se você tem a autoconsciência emocional, que foi o primeiro que eu falei, muito desenvolvido, você entende muito bem dos seus sentimentos, das suas emoções. Quando elas vêm à tona, você sabe se controlar? Você age a partir do nervosismo, da insegurança? Então isso tem a ver com autocontrole. Você é uma pessoa que se excede com muita facilidade quando está nervosa, fala o que não queria falar e depois pensa, cara, não devia ter falado aquilo, machucou a pessoa. Quanto de autocontrole você tem desenvolvido? Isso é importante. Você quer liderar, você quer se conectar com as pessoas, você quer crescer, e o autocontrole é uma das coisas mais importantes. Então dá também uma nota de 0 a 10. Iniciativa. Tem gente que tem muita iniciativa, mas não tem acabativa, né? Não termina o que começa. Está sempre começando coisa nova, mas nunca termina. Mas tem gente que, por outro lado, que não consegue começar nada também. Tem muito medo de tomar a frente para as coisas, de resolver os problemas, de começar coisas novas. O medo paralisa, e o medo não pode paralisar. Então, iniciativa, mais uma das competências. Transparência. Então, o líder precisa ser transparente. Um líder que não é transparente com as pessoas ao seu redor, com seus liderados e com todas as pessoas que ele convive, ele não está liderando. Então, não tem inteligência emocional. Você ser transparente, ser verdadeiro. Sua palavra tem que valer. Então, coloca aí de 0 a 10 quanto que você tem de transparência. Adaptabilidade. Adaptabilidade também é importante. Estou lendo um livro, não sei se ele está aqui, tá, não, acho que ele está lá na mesinha, que é 21 lições para o século XXI. Não sei se algum de vocês já leu. Comecei a ler, acho que no fim de semana, estou no 3º capítulo. E está abrindo muito a minha mente sobre profissões que vão ter no futuro, sobre como as coisas vão mudar muito rápido, né? Hoje a velocidade com que a tecnologia avança, com que acontece coisa nova, é muito acelerado. E se você não tiver pronto, preparado, tiver a capacidade de adaptação, aí, a Mari, esse livro do A Área é fantástico. Então, do A Área é fantástico. Estou lendo ele, estou no 3º capítulo. Então, pode ser, ainda tem bastante coisa pela frente, mas até agora minha mente já abriu muito, porque está falando sobre inteligência artificial e como que isso vai mudar as profissões do futuro. Então, pensa profissões que são muito manuais, que dependem muito do trabalho braçal, muito provavelmente isso vai ser substituído por algum robô, alguma coisa com inteligência artificial no futuro. Então, caixa de supermercado, por exemplo. Né? Eu já trabalhei em mercadinho, já fui ali caixa, mas ninguém nasce e sonha em um dia ser caixa de supermercado.
acredito eu. E quando eu entro num supermercado que tem aquele totemzinho lá que você pode pagar, bipar e ir embora, eu não passo no caixa. Eu prefiro lá resolver na máquina, eu acho mais rápido. Normalmente tem menos fila, porque as pessoas a maioria ainda não está muito adepta à tecnologia, então prefere pegar a fila e falar com alguém. Mas muitas profissões vão deixar de existir. E você se adaptar, você ter a capacidade de adaptação a coisas novas, a rotinas novas, a profissões novas, a conteúdos novos é muito importante. Isso tem a ver com inteligência emocional também. Então, coloca aí a sua nota de 0 a 10, adaptabilidade. E por último, dessas competências que eu estou falando aqui, o otimismo. O otimismo também é muito importante. Então, assim como eu falei da iniciativa, da autoconfiança, o otimismo é muito importante para qualquer líder. Você imagina um líder que vai trazer, vai comunicar uma mensagem difícil para o seu time, vai trazer um desafio novo e ele não acredita que vai dar certo, ele não é otimista, ele é muito pessimista. E lidar com pessoas no dia a dia que são pessimistas é muito ruim, né? Ninguém quer. Então ser otimista é muito importante. Então, foram ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 competências emocionais pessoais. Elas compõem a capacidade de você lidar com você mesmo, que é uma parte da inteligência emocional. E aí tem as habilidades sociais também, que eu não vou entrar no detalhe agora. Mas exercício para você é fazer o seguinte: você vai pegar essas competências, vai dar uma nota de 0 a 10 para cada uma delas, vai somar, vai dividir, tirar a média. Se você tiver abaixo de 7, é uma preocupação, a média. Sinal que a inteligência emocional não está muito boa e não, você tem muito que melhorar. Se tiver acima de 8, show de bola. Se tiver muito abaixo, mais atenção ainda. O que eu recomendo que você faça? Você vai pegar as 3 mais baixas e vai colocar uma ação para cada uma. Então, para cada uma dessas que eu falei, para quem chegou depois, chegou umas pessoas, eu falei de autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, superação, autocontrole emocional, iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. Então, coloca uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas aí, tira a média. Pega as que estão mais baixas, eu recomendo você pegar umas 3 no máximo. Pega as 3 e coloca uma ação para você desenvolver nos próximos 6 meses. O que você vai fazer em cada uma dessas para desenvolver? Não enche de ações não, porque vai estar chegando aí 31 de dezembro, muita gente pega para fazer suas metas ali, aí coloca pouca coisa. É melhor você ter poucas metas que você vai realizar do que encher um caderno de coisa e ficar tudo abandonado. Te motiva muito mais pegar uma coisa e entregar do que pegar várias. Então alguém comentou, ter um bom é crucial, soft skills. Soft skills é muito importante, é isso que a gente está falando aqui sobre as habilidades que um líder precisa ter. Bom, vamos lá. E aí eu falei um pouco sobre autoconhecimento. E aí o autoconhecimento também tem a ver com você ser vulnerável. Quando você se conhece, você sabe os seus pontos fortes e fracos, como eu falei lá no início, você começa a ser mais vulnerável também. Tem uma frase que eu li, um dos primeiros livros que eu li, na verdade acho que foi o primeiro livro que eu li quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, esse livro eu ganhei de presente, Empatia Assertiva o nome. Eu ganhei esse livro de presente. Eu não lembro muita coisa do livro não, mas uma frase ali do primeiro capítulo, eu acho que até da introdução, foi a que me marcou e eu levei para sempre. Que é, leve tudo que você é ao trabalho. Porque eu estava no meu primeiro cargo de liderança e eu tinha na cabeça que liderar tinha a ver com assumir a responsabilidade, e é verdade. Com você aguentar as pancadas ali, você estar à frente do time, você segurar toda a pressão, e é verdade. Só que você também é ser humano, você também vai sentir, vai ter dificuldade, vai enfrentar problema. Você vai estar triste em um momento ou outro. E eu tentava agir com excesso de profissionalismo. E o objetivo, a intenção no final era boa, porque eu queria passar segurança para o time, só que até desconectava. Eu tinha um efeito colateral até ruim. No final das contas, não funcionava da forma que eu achei que ia funcionar. Eu não entendi da melhor forma. Porque eu era meio que uma muralha. E às vezes tinha problema que não tinha o que fazer. E eu era aquele cara ali, sabe, otimista sempre, até quando não é pra ser, e vamos fazer, e vai dar certo. E isso não conectava com as pessoas. E no final das contas, eu já recebi alguns feedbacks nessa época de que eu estava mais preocupado com o resultado do que com as pessoas, e de que eu estava sempre muito forte ali, e isso não conectava. E essa frase, dali pra frente, começou a mudar, e eu comecei a pensar e a trabalhar esse negócio, de que tudo bem eu mostrar meus sentimentos, tudo bem eu falhar e mostrar pro time que eu falhei. Então, essa frase me marcou compartilhar com vocês. Leve tudo que você é ao trabalho. Então, os feedback que eu recebi.
E aí tem a ver com você ser autêntico, levar quem você é. Então o autoconhecimento também diz sobre isso, sobre você aceitar quem você é, com os seus defeitos, com as suas falhas, com os seus jeitos, com os seus medos e com as suas qualidades. Então, se você quer ser um bom líder, leve todas essas qualidades para frente e mostre realmente quem você é. Seja autêntico. Bom, e aí a gente vai indo agora para a segunda característica aqui, que é ser exemplo. Então, eu falei no início sobre, eu dei uma introduçãozinha do que é liderança, depois eu falei da importância do autoconhecimento e agora eu vou falar sobre ser exemplo. Um líder precisa ser exemplo. Você precisa praticar o que você cobra. E não é difícil você ver um líder que está cobrando muito do time, exigindo coisas que ele mesmo não consegue fazer. E isso vai afastar o time, não vai dar certo. Se você quer, de fato, que as pessoas te sigam, que elas te escutem, você quer ter autoridade. Outro dia, outra pessoa me mandou no direct, né, falando, cara, eu queria ter mais autoridade com o meu time, eu sinto que quando eu falo, eles não me escutam. E aí tem várias coisas que podem ter acontecido, mas o exemplo é uma delas. Né? O horário. Se você quer que as pessoas cumpram um horário todos os dias, seja você a pessoa que chega mais cedo e não atrase. Uma vez ou outra, um imprevisto acontece, mas você tem que dar o bom exemplo. Você quer que as pessoas tenham bons relacionamentos? Cultive também você bons relacionamentos. Mostre isso. Isso não vale só para a parte profissional, não vale só para o meio empresarial, para o trabalho, vale para casa também. Para quem tem namorada, cônjuge aí, quer que o seu parceiro vá para academia, quer que seu parceiro comece a estudar. Será que você está sendo exemplo? Será que você é exemplo? Eu tenho que melhorar nesse negócio. Eu com minha namorada fico cobrando ela de ir para academia e nas últimas 2 semanas eu falhei. Então, você dar o exemplo é importante. Primeiro tem até a frase, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E isso é uma maior verdade que tem. Você precisa dar um bom exemplo. Feedback, por exemplo. Muitas pessoas falam sobre a dificuldade de implementar feedback na equipe. Querem que o time tenha isso no dia a dia, essa cultura de dar feedback para o líder, de dar feedback entre os pares, mas eles mesmos não fazem isso no dia a dia. Normalmente, o líder dá feedback para repreender. Vai ter, amanhã ou depois eu vou falar mais de feedback, a importância de você dar aplicações, como que você faz isso, mas primeira coisa, você usa e abusa do feedback no dia a dia? É muito natural para você dar feedback para as pessoas o tempo inteiro, e não só feedback negativo, pancada. Você elogia, reconhece, está o tempo inteiro validando as pessoas, falando para elas que o trabalho foi bem feito, para elas continuarem a fazer isso, repetir isso. Então, ser um bom exemplo é o segundo ponto aqui, isso é muito importante. Então, suas palavras têm que condizer com suas ações. O que você fala no dia a dia ali para as pessoas não pode ser diferente do que você faz e você executa no dia a dia. Se você está falando uma coisa e está fazendo outra, não vai durar muito tempo. Logo, logo as pessoas vão entender que não faz muito sentido o que você está fazendo, o que você está falando, não vão comprar muito a sua ideia e não vão te seguir. Então, se você quer ser líder, você precisa ser exemplo, você precisa praticar as coisas que você está falando. Você é uma pessoa de confiança? Então você é o tipo de cara que, se na sexta-feira deixarem para você uma batata quente aí, um relatório para você entregar, um projeto para você fazer, as outras pessoas nem questionam, porque sabem que, cara, tá na mão dele, ele vai resolver, eu confio nele, ele entrega o que promete, porque é comum, infelizmente, as pessoas não darem conta do desafio, falar que vai fazer e não cumprir com a palavra, né? E a palavra é muito importante. Até na frase, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tem nessa frase as 2 principais ferramentas que um líder precisa ter, que é a palavra e o exemplo. O líder precisa ter a palavra dele no dia a dia, né? Como é que o líder trabalha no dia a dia? Falando com as pessoas, se comunicando. Então a palavra e o exemplo. Se não tiver essas 2 coisas, não vai funcionar. Então a importância do seu exemplo. Eu vou falar aqui, vou deixar algumas perguntas, alguns exercícios práticos que eu tirei também de um outro livro, acho que esse não está aqui não, mas que é o Decifre e Influencie Pessoas. Esse exercício é bem legal para você entender mais sobre o seu perfil e isso vai te ajudar a se conectar com as pessoas. Então eu vou falar. Primeira pergunta, né, que eu já até falei aqui durante o papo, quem é você de fato? Lembra que eu falei que a maioria das pessoas responde normalmente sobre a formação, sobre o que elas fazem, mas não é o que elas são na sua essência. Então, tenta escrever, depois de tudo que eu falei dessas competências, quem é você na sua essência. Tenta tirar profissão, formação,
experiência, prática, coloca quem você é. Tenta fazer um textinho e reflete de fato sobre quem você é. 2. Quais características comportamentais você tem e todos as reconhecem em você? Então tem coisas que sempre te falam, todo mundo está te falando que você é bom naquilo ali. Quais são essas características? Isso vai te ajudar, porque você sabendo qual é o seu ponto forte, lembra que eu falei de ponto forte e ponto fraco? Você tem que usar isso a seu favor. Então você vai atrás de profissões que você vai usar essas habilidades, você vai atrás de projetos que você consiga usar, né, o que você é bom. Depois, quais características comportamentais as pessoas veem em você, mas você não se percebe com elas? Provavelmente isso acontece também. As pessoas falam de algumas características que você pode ter, mas você não percebe. Anota também e faz uma reflexão, porque pode ser que você não esteja enxergando algo. Quais características você mais gosta em si mesmo? O que você mais gosta em você? O que você olha pra você e fala, cara, isso aqui é muito legal, tenho orgulho de ter isso bem desenvolvido? Anota aí. Quais comportamentos você não tem, mas gostaria de ter? Então você gostaria de ter uma comunicação mais desenvolvida, habilidade de liderar, algum comportamento, alguma rotina que você gostaria de ter, mas não tem. Isso vai te ajudar também a ter clareza. Quais comportamentos você tem, mas gostaria de não ter? Então pode ser que você tenha hábitos que você quer deixar para trás, que você não quer mais ter. Então o que você tem e não gostaria de ter? E aí vai uma dica. Um hábito, normalmente as pessoas fazem força para deixar de ter esse hábito. Você tem que trocar um hábito pelo outro. Você tem um hábito negativo, um hábito ruim, troca esse hábito por uma outra coisa, coloca no lugar, que aí você vai deixar de ter esse hábito. Mas anota. E que coisas ou situações motivam você a ponto de fazer seus olhos brilharem? Então, o que você tem, que coisas que você tem, situações motivam você a ponto de fazer seus olhos brilharem? Então é legal você ter essas coisas anotadas aí também. Então eu quis deixar essas perguntas no final para vocês refletirem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem. Tudo anotado? Repete a segunda pergunta. A segunda pergunta é quais características comportamentais você tem e todos as reconhecem em você? Então é uma coisa que você sabe que tem e todo mundo vê e te fala isso. É legal para você trazer mais clareza e é isso que você vai usar, né? Provavelmente são suas fortalezas ali que você tem que usar a seu favor. Pegou? Agradecer vocês pela participação, quem estava aí online. Amanhã a gente vai ter o segundo encontro, que eu vou falar mais algumas características que todo líder precisa ter para mandar bem. Amanhã eu vou falar mais do que eu falei hoje. E é isso. Pessoal, obrigado pela participação. Uma excelente noite para todo mundo. É isso. Abraço.